Pessoal, professor Timóteo de volta, tudo bem? Para gravar mais uma aula aí para vocês, terceira série, a Matemática 2, módulo 11, só que agora já na apostila 3, tá bom? Apostila 2 ficou para trás e aí essa seria a nossa primeira aula da apostila 3. Bom, essa aula vai tratar de quê? Não sei se vocês lembram, alguns módulos atrás, nós falamos aí sobre aquelas pequenas lembranças, né? Nós falamos aí um pouquinho sobre a característica do seno, cosseno e a tangente no ciclo trigonométrico, né? Aquela questãozinha da primeira volta positiva, primeira volta negativa, onde os ângulos se posicionavam, que tipo de leitura nós fazíamos sobre os ângulos, qual é a posição, né? Então, assim, isso tudo nós vimos muito rapidamente no módulo. Esse aqui é um módulo específico sobre essa matéria. Então a matéria ela é extensa, tá? Então nós vamos falar grande parte do que a gente falou lá resumidamente aqui hoje, tá bom? Então hoje vai ser a aula para juntar os dois módulos e o conhecimento aí ficar absurdo, ficar além do normal, para que os exercícios fiquem cada vez mais fáceis, tá bom? Bom, no módulo 11, né, capítulo 11 também, da apostila 3, começa falando sobre o ciclo trigonométrico. Primeira coisa a se falar sobre os ângulos na circunferência, quer dizer, toda a circunferência é marcada por pontos, né, e a cada 2 pontos aí eu tenho a formação de raio, né, esse carinha aqui seria o raio, esse carinha aqui também, essa marcação aqui saindo do centro, né? E aí formou um arco. Esse arco aqui, ele tem o mesmo tamanho do ângulo do arco, né? Então o comprimento do arco em graus tem o mesmo tamanho do seu ângulo de arco, ok? Então o seu ângulo lá de dentro, o ângulo interno, né? Seria desse arco, seria o 40 graus. A gente colocou aqui, eu coloquei aqui como exemplo. Que se eu fosse escrever em outra leitura, em π radiano, seria 2π sobre 9. Então seria 360 sobre 9, daria 40 graus. Ok? 40 vezes 9, 360, que corresponde aqui ao 2π. Então 2π rad é igual a 360 graus. Vamos ver isso aí de forma gigante, tá bom? Então esses ângulos na circunferência vêm através da formação de arcos, ok? E aí nós temos aí a circunferência. Eu botei ela no meio e botei ela aqui nas pontas, né? Para que a gente possa falar numa leitura e na outra leitura. Bom, vamos ver. Nós temos aí os ângulos marcados, né? Nós temos aí o 0, 360, 90, 180, 270. Então, daqui até aqui, 180 graus. Daqui até aqui, 90. Daqui até aqui também tem 90. Daqui até aqui também. E daqui até aqui também tem 90. Então, como nós falamos lá no resumão, nós sempre vamos olhar ele no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, vai ser a marcação aí dos nossos ângulos, né? Da nossa primeira volta positiva. Então a primeira volta positiva vai ser no sentido anti-horário. O reloginho, o ponteiro do relógio vem para cá, nós vamos caminhar para o lado de lá, ok? Aí nós temos a marcação aqui do ângulo de 20 graus na primeira volta positiva, ok? Então ele vai, aí chega até 90 e depois ele troca, né? 91 até 180, 180 até virar 270 e 270 até virar 360, ok? Então, no sentido anti-horário, é a nossa primeira volta positiva. No sentido horário, como nós falamos lá anteriormente, né, seguindo essa setinha de lápis aqui, os ângulos trocam de posição. Menos 90, menos 180 permanece, menos 270, menos 360, e aqui seria o zero, ok? Então eu estou caminhando para o lado de cá. Então esse 20 graus que está aqui positivo, ele viria para baixo agora. Aí olha o que eu encontrei, olha o que eu fiz. Eu fiz de preto o ângulo de 20 e fiz de rosa, dá para ver aí o rosa? Fiz de rosa o ângulo de
340 graus. Só que o ângulo de rosa, negativo, menos 340. Então eu fiz, ó, caminhei. Cheguei aqui, percebi que o ângulo de menos 340 e o ângulo de 20 tem a mesma extremidade. Só que um está na volta positiva e o outro está na volta negativa. Quer dizer, eles têm o mesmo valor, correspondem ao mesmo resultado, né? Então os dois estão no primeiro quadrante. Aí eu posso calcular várias coisas, seno, cosseno e tangente, secante, cossecante, cotangente, por aí vai. Tá? Mas o que eu quero dizer? Que na primeira volta negativa fiz o de menos 340 e na volta positiva fiz o de 20. Então eu percorri 340 graus, parei aqui. Então 340 para chegar a 360, faltam, nesse caso, 20 graus negativos, né? Mas faltam os mesmos 20 graus que está aqui para a primeira volta positiva. Tá bom? Qual é a leitura que nós temos aqui? Nós temos esse ciclo trigonométrico central, nos dando duas leituras nos ciclos trigonométricos das pontas. Aqui do meu lado esquerdo, né, nós temos a leitura em graus, e no meu lado direito nós temos a leitura em radianos. Tá? Então, graus: 0, 90, 180, 270 e 360. Depois nós temos em radianos, que é o pi rad lá que eu coloquei lá em cima. Sempre a nossa base é o 180 graus. Então, pi 180, π sobre 2, 90, 0, 3π sobre 2, 270, 3 vezes 180 divididos por 2, 90, 90 vezes 3, 270. E 2π. Então, a nossa referência para transformação normalmente é utilizar o π, mas se você quiser utilizar o 2π, não tem problema não, tá bom? Então, eu quero transformar um ângulo aqui, o ângulo, sei lá, o ângulo de 150, né, graus. Quero transformar ele em π radiano. Fizemos esse exercício lá atrás, no outro módulo. Então, eu vou usar aqui, ó, 180 π, na regrinha de 3. Então, eu vou fazer x é igual a 150 π sobre 180. Ok? Dá pra ver, né? Corta, corta e simplifica. Pode ser por 5? Não. Por 3? Pode ser por 3? Por 3. 5π sobre 6. Tá bom? Então, rad, né? Então, eu transformei o 150 graus em π radiano, quer dizer, numa nova leitura. Ele pode dar pra gente aí nas duas leituras, ok? Então, vamos prosseguir. Próximo tópico. Variação do sinal, mediante ao quadrante, né? Como nós vimos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, da direita para a esquerda, não muda. A posição não muda. Se os ângulos mudarem, a posição não vai mudar, ok? Então, nós temos pro seno, pro cosseno e pro tangente. Primeiro, vamos trabalhar com o seno. Fiz aqui um ângulo qualquer, tá? Se eu for comparar ele no segundo quadrante, no terceiro e no quarto, eu vou fazer ele na mesma altura e na mesma distância. Então, de B até C, de B até o centro aqui, essa reta é uma distância. E da distância dele até lá tem que ser a mesma distância. Então, significa que esses ângulos aqui têm essa altura. Então, o seno, gente, sempre será visto no eixo Y, no eixo vertical, para o primeiro e segundo quadrante, e tanto para o terceiro e quarto, ó. Eles têm a mesma altura aqui, ó. Tá vendo? A mesma distância aqui, do ponto E até o centro, e do centro até o ponto D. Tá? Então, toda vez que nós falarmos de variação de sinal, tem a ver com a questão do quadrante, né? Então, para cá, ó, o Y é positivo, e para cá, o Y é negativo. Por isso, essa questão aí. Tá bom? Vamos ver. Em relação agora ao cosseno. O cosseno sempre vai ser trabalhado no eixo X. Tá? Para o lado direito, deixa eu botar aqui, são os negativos. Aqui são os positivos. Para o lado direito, são os valores positivos. E para o lado esquerdo, né, se eu quiser posso botar aqui também, ó, são os valores negativos.
tá bom? Então eles têm a mesma altura, fiz aqui um ângulo qualquer e o cosseno vai ser medido dentro no eixo X. Tá? Então eu fiz ele aqui pro lado positivo e para o lado negativo. A distância aqui é a mesma, tá bom? Então aqui, ó, lado negativo e para cá, lado positivo. Para cima são os positivos de y, para baixo são os negativos de y, ok? Então, resumindo, o seno, os valores de seno vão ser observados para y e os valores de cossenos vão ser observados para x. Então, por lado direito, no cosseno, seriam os valores positivos e para o lado esquerdo os valores negativos, tá? Então, e para o seno, para cima, os valores positivos para y e os valores para baixo, os valores negativos para y, tá bom? E aí, quando a gente fala de tangente, nós vamos comparar a relação de seno e de cosseno, tá? Só que quando a gente fala de tangente, toda vez que a gente fala de tangente, a gente pensa na reta que toca a circunferência. Então, se essa reta tocar a circunferência, vai formar com a reta que sair uma tangência, quer dizer, vai tocar um ponto de tangência, né? Então, o que eu fiz aqui? Um desenho. Fiz uma reta tangente à circunferência, isso aqui seria o raio da circunferência, e ela toca lá. Nesse ponto de toque, ela forma essa distância aqui, né? Você vê que tem um pedaço fora, tanto aqui quanto aqui, tem um pedaço fora, mas essa alturazinha aqui que ela fez, que é o que a gente vai trabalhar. E aí essa questão do sinal, gente, se a gente for comparar para y, aqui é positivo, e para cá, y negativo. Só que a tangente é a junção dos sinais de seno e de cosseno, só que na divisão, né? Lembrando que na divisão de mesmo sinal, valores positivos, e na divisão de sinais distintos, valor negativo. Ok? Tranquilinho? Até aqui tudo bem, né? Beleza, vamos caminhar então. Vamos lá. Aí eu trabalho já com a conclusão que nós tiramos de seno e de cosseno lá na questão do x e do y, né? E na multiplicação dos sinais. Vamos ver. Lembra que nós falamos lá a questão do seno y, os valores para cima sendo os positivos e os valores para baixo sendo os negativos. O cosseno para o lado direito, né? Sempre olhando para x, deixa eu botar aqui, ó, para depois você ver no vídeo, aqui para y, e aqui seria a divisão entre eles, né? Seria a divisão de y por x, em questão de sinal, tá, gente? Cosseno, os valores para a direita positivos são os valores de x, e os valores para a esquerda seriam os valores negativos. Aqui, gente, é como se fosse o zero, tá? Seria o centro aí do nosso ciclo trigonométrico. E a tangente seria a multiplicação desses sinais. Então, nós temos positivo com positivo, positivo, primeiro quadrante. Segundo quadrante, positivo com negativo, negativo. Terceiro quadrante, negativo com negativo, positivo. Quarto quadrante, negativo com positivo, negativo. Tá? Então, aí é a conclusão do que nós estudamos lá atrás, sobre a relação da onde eu encontro o seno em y, onde eu encontro o cosseno em x, e a divisão dos sinais aí para a tangente. Tá? Uma relação, gente, que é muito importante na trigonometria, né? É a relação fundamental da trigonometria. Quando nós temos o seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai dar 1. Olha esse exemplo aqui, gente. Isso aqui é muito legal, né? Para quem não gosta aí de geometria e trigonometria, isso aqui mostra claramente como a relação fundamental ela vem pelo teorema de Pitágoras. Olha só, lembra que o cosseno dos ângulos nós vemos no eixo x? E o seno dos ângulos nós vemos no eixo y? Aí olha o que eu fiz.
eu quero calcular isso aqui, ó. Tá? Então aqui também é cosseno, ó. Cosseno de um ângulo. E aqui, ó, é o seno do ângulo, ok? Pelo comparativo do quadradinho aí. Então, olha o que eu fiz, galera. Eu quero calcular essa questão aqui, né? Que seria a hipotenusa. Vamos ver, ó. Olha o que está dando aí. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta vai dar exatamente a hipotenusa, tá? Só que acontece, vai dar 1, né? Lembra que o seno de 90 é 1, que nós falamos lá atrás? Se eu não falei, deixa eu dar uma revisada aqui então. Vamos lá. Nos pontos, norte, sul, leste, oeste. Vamos lá. Nós temos aqui, para seno, 1 e menos 1. Então, seno de 90 é 1 e seno de 270, menos 1. São os polos, né? São esses polinhos aqui. E aí, para o seno, 0 aqui e 0 aqui. São os polos, ok? Isso aqui é para o seno. Tá? E para o cosseno? Lembra que os valores são na horizontal? Então, 1 e menos 1. 0 e 0. Tá? E aí, o que nós temos? Nós não temos que o seno de 90 não é 1? Não é isso? Tá? Então, para o seno 1 vai de 1 a menos 1. Ok? E para o cosseno vai também de 1 a menos 1. Então, a conclusão de que essa questão aí de um ângulo qualquer na relação fundamental, né, nós tirarmos aí, tirar como 1, nós, aplicando o teorema de Pitágoras, nós chegamos a essa conclusãozinha aí, ó, que seno ao quadrado, né, o cateto cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado vai dar 1, tá? Por essa questão do triângulo retângulo formado aí num quadradinho, né? Dá pra ver o quadradinho ali, não dá pra ver? Tá? Então o máximo que a gente chega é chegar a 1 ou menos 1, né? Porque 1 elevado ao quadrado dá 1 e menos 1 elevado ao quadrado também dá 1. Tanto para lá quanto para cá. Tanto para seno, tanto para cosseno. Ok? Então a nossa justificativa está em relação a isso aí. Tá? Bom, redução ao primeiro quadrante. Nós vimos aí um pouquinho disso lá em algum desses módulos. Eu não lembro se foi o módulo... Acho que foi o módulo 9, galera. Eu acho que foi o módulo 9. Que nós vimos quando nós entramos no assunto dos ângulos obtusos. Tá? A gente pode perder um pouquinho mais de tempo agora. Então, redução ao primeiro quadrante. Para calcular seno, cosseno e tangente. Tá? Para o segundo quadrante, que vai até 180, eu faço 180 menos o ângulo que eu quero encontrar. O ângulo que eu quero encontrar que esteja no segundo quadrante. Lembrando sempre, gente, que nós vamos utilizar para o primeiro quadrante essa questão dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses são os ângulos que nós utilizamos com mais frequência. São os ângulos aí que nós conhecemos. O seno, o cosseno e a tangente. Tá? Naquela tabelinha mágica lá do 1, 2, 3. Tá bom? Então, toda vez que nós fizermos uma redução do quarto, nós vamos fugir para o primeiro. Do terceiro para o primeiro. Do segundo para o primeiro. Que é nesse quadrante que nós encontramos esses três ângulos aqui na tabelinha do 1, 2, 3, ok? Então, redução para o segundo quadrante. Os ângulos que estão lá, que fazem referência a esses carinhas aqui, 30, 45 e 60, tá? Então, eu posso utilizar lá o 120, o 135 e o 150. Óbvio que tem outros ângulos, a gente usa outras fórmulas, mas o 120, o 150 e o 135, nós vamos utilizar essa relação. Terceiro quadrante, 210, 225 e 240.
tá? E o quarto quadrante, nós podemos utilizar o 300, o 315 e o 330, tá? Então, toda vez que nós fizermos a redução, essa regrinha aqui, ela tem que estar em dia, tá? Sejam para os graus ou sejam para os radianos. Então, toda vez que eu quiser reduzir do segundo para o primeiro, 180 menos o ângulo que eu quero encontrar. Ou π, né, 180 menos o ângulo em π, tá bom? Essa fórmula aqui é para usar em π radiano, essa fórmula aqui para usar em graus. Terceiro quadrante, 180 mais, porque ele passou de 170, de 180, então ele precisa chegar até 269, né? Porque o 270 é que é onde termina o terceiro quadrante, mas também começa o quarto. Então seria 180 mais qualquer um desses carinhos aqui que eu vou encontrar. Então 180 mais 30, 210. 180 mais 45, 225. 180 mais 60, 240. E por aí vai. Ou π sobre 3, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 6. Tá bom? Que seriam esses carinhos aqui. Então deixa eu botar aqui como uma colinha para vocês. π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Tá bom? Isso aí vocês vão usar bastante. E no quarto quadrante, 360 menos 300, 360 menos 315 e 360 menos 330, tá? Esses caras aí é o que a gente vai encontrar. Ou 2π menos π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. São os carinhos de referência aí que nós vamos encontrar, ok? Tá? Então, deu um resumão aí, só que esse resumão aí foi mais detalhado do que a pequena lembrança que nós fizemos lá no módulo 9, tá bom? Arcos côngruos, tá? O que são arcos côngruos? Nós falamos sobre isso lá, né? Eu falei que falaríamos mais a fundo no módulo 11. O que são arcos côngruos? Seriam aqueles, o 20 e o 340 que nós vimos lá no início, que o 20 estava na primeira volta positiva e o 340 estava na primeira volta negativa. Tá? São os ângulos que possuem a mesma extremidade, mas de repente números de voltas diferentes. O que significa isso? De repente eu posso dar 3 voltas para achar aquele resultado, né? Nós vamos ver isso melhor. Tá? Então o ângulo 20, ele tem a mesma extremidade que 20 mais 0. O que é o 0? Ele não deu uma volta completa ainda. Para dar uma volta completa tem que chegar a 360. Então eu posso escrever o ângulo 20 como 20 é igual a 20 vezes 0, número de voltas, 360. 380 é o mesmo cara que 20 graus. Só que eu já dei uma volta e andei mais 20 graus. Então 380 seria 20 graus mais uma volta vezes 360. 1 vezes 360. 740, também 20 graus, mais, eu preciso dar 2 voltas, 720 mais 20, 740 graus, tá? Aí nós temos aí a fórmula padrão para essa situação. Quero descobrir um ângulo, tá? Para esse caso aqui, né, gente? Quero descobrir um ângulo, 20 graus, mais a quantidade de voltas que ele deu, vezes 360. 360 correspondendo aí uma volta completa. Então eu quero achar aqui 3 voltas, né? Quem é o cara? Quem é o ângulo? Então seria 3 vezes 360 mais 20 graus. Eu vou descobrir quem é o ângulo em questão. Aí temos duas leituras, em graus e em radianos. Tá? No sistema sexagesimal seria o ângulo que eu chamei de beta. Beta é o ângulo que eu quero encontrar. O ângulo que eu já tenho mais K, como a gente já frisou ali em cima, sinalizei 2 vezes ali de vermelho e de azul, corresponde ao número de voltas. Tá? Desculpa, o cara tá aqui. Esquece isso aqui. Tá? K é o número de voltas completas, pode ser 360 e para 2π vezes K. Aqui é 2kπ, mas pode ser K vezes 2π, pode ser também. E esse carinha aqui é quem eu já tenho ou quem eu quero encontrar. Vocês vão ver isso numa nova leitura aqui embaixo, tá bom? Coloquei 3 exemplos aí pra gente fazer a continha de modo diferente, ficar mais explicadinho.
né? Eu quero descobrir quem é côngruo a 800. O que eu vou fazer? Eu pego o 800, divido ele por uma volta completa, em graus também, e vou descobrir que eu preciso dar 2 voltas e andar mais 80. Então, o arco côngruo de 800 é o cara de 80 graus. Então, 80 mais 2 vezes 360. Então, 720 mais 80, 800. 3.700 são necessários 10 voltas mais 100 graus. Então, seriam 100 graus mais 10 vezes 360. Ok? E aí, cosseno, já estou caracterizando, cosseno de 3.720. Primeiro descobrir aonde está, né? 3.720, quem ele é? Seriam 10 voltas. 3.720 seria 120 graus mais 10 vezes 360. Então, o 120 e o 3.720 têm a mesma extremidade. Eles são côngruos. Quer dizer, eles estão na mesma posição, só que esse cara não deu uma volta ainda e esse cara aqui já deu 10 e chegou até ele. Tá? Então, eles estão na mesma posição. Ok? Tranquilo, né? Vamos lá, estamos acabando. E aí nós vamos melhorar isso aí, sempre utilizando o teorema fundamental da trigonometria, né? Os dois últimos tópicos. Nós utilizamos seno e cosseno e tangente, nós vamos encontrar as outras relações, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí eu vou dividir a expressão inteira por seno ao quadrado de beta, né? Que é o ângulo que eu estou usando. Então aqui vai dar 1, aqui vai ficar numa relação de MMC, e aqui também. Então eu fiquei com 1 mais... Isso aqui é o que, hein, gente? Não é o inverso da tangente? Então isso aqui é a cotangente de beta. Tá? Então, só que tá ao quadrado, né? Então ficaria 1 mais cotangente ao quadrado de beta, que é igual a cossecante de beta. Segunda.